Então, pessoal, como o professor Alex falou, me chamo Jackson, eu vou compartilhar com vocês aqui um pouco do meu conhecimento relacionado às cidades inteligentes e suas tecnologias. Como eu tenho uma paixão bastante grande por informática, por tecnologias, então vamos entender um pouco nessa tarde o que é que está por vir aí e o que é que está ocorrendo nessas cidades que se dizem inteligentes, né? O que é que considera uma cidade inteligente? Então, a partir daí, vamos entender o que é uma cidade inteligente, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, a gente vai seguir o seguinte roteiro, tá? Vamos ter aí uma contextualização, vamos entender o que é uma cidade inteligente, vamos entender quais são as tecnologias que estão relacionadas a essas cidades que se dizem inteligentes, né? E qual é o papel do cidadão nessa cidade inteligente, tá? Então, tipo, quais serão os benefícios, o que é que o cidadão vai poder usufruir com uma cidade sendo inteligente. E no final vamos ter umas considerações finais e eu vou passar também para vocês um top 10 aí das cidades mais inteligentes do mundo, tá? Então vamos lá. Então, pessoal, em 2008, pela primeira vez na história, 50% da população encontrava-se nas cidades. Então, como a gente sabe, hoje em dia as cidades, as metrópoles, já estão ganhando cada vez mais uma grande quantidade de pessoas que estão migrando da zona rural e indo para as cidades, com o propósito de buscar novas oportunidades de empregos, buscar a ascensão, né, da sua profissão e uma série de outros fatores. E com isso, as cidades elas vão cada vez mais se tornando mais populosas, né? Muita gente nas cidades. Então, existem estudos que falam que até 2050, mais ou menos 2030, se não me engano, cerca de 80% da população estará vivendo nessas cidades. Então, como é que a gente vai estar conseguindo garantir moradia para uma grande quantidade de gente, né? Então, dois terços do crescimento mundial até 2050 estará concentrado em apenas 600 cidades do mundo. Então, olha só, pessoal, como é uma estatística bem interessante aí. Então, para que a gente possa ter uma ideia aí, a gente tem essa imagem aqui, a gente pode ver que em meados dos anos 2000, a gente tem aproximadamente 7 bilhões de pessoas na Terra. E em 2024, existe uma perspectiva, segundo as Nações Unidas, que teremos mais ou menos 8 bilhões de pessoas. E assim só crescendo, né? Então, em 2042, 9 bilhões e 10 bilhões em 2100. Então, uma grande quantidade de pessoas e todas as pessoas, 80% delas estarão vivendo em cidades. Tá? Então, como é que a gente vai o que é que essas pessoas precisam, pessoal, na cidade? Essas pessoas precisam de atratividades, né? Elas precisam ter locais para passear, elas precisam ter locais para poder sair com seus amigos, precisam trabalhar. Então, eles precisam de entretenimento, precisam de atividades. Essas cidades, elas precisam também ser atrativas para essas pessoas. As pessoas não viver só de trabalho. Elas querem trabalhar para viver e não viver do trabalho. Então, com isso, cresce a quantidade de demandas na cidade. Então, essas demandas, consequentemente, vão trazer mais serviços. Então, essa grande quantidade de demanda de serviços pela grande quantidade de população que existe nessa cidade, vão crescer inúmeras ofertas. Essas ofertas vão estar relacionadas a serviços a necessidade de serviços de saúde, a necessidade de atendimento médico, uma infraestrutura melhor, uma estrada melhor e uma série de outros fatores relacionados a isso. Então, essas cidades, elas chegam a trabalhar nos seus limites, porque as cidades elas foram construídas com o propósito de atender uma população pequena. Então, essas cidades elas acabam crescendo de tal forma que elas não conseguem dar conta da quantidade de pessoas que vivem nelas. Então, a gente tem aí a necessidade de ter uma melhor distribuição de água, uma melhor distribuição de energia e uma... essas pessoas também precisam se comunicar, né? Então, além disso, tem um bom
um bom sistema de mobilidade, tá? Então, o resultado de tudo isso, pessoal, é o quê? O resultado de tudo isso é uma cidade que ela tem vários problemas, tá? Então, temos aí o crescimento das favelas, as inundações também, porque elas cresceram, a cidade cresceu em um local arriscado. Temos aí a grande quantidade de carros, né? Temos a grande quantidade de produção de lixo, o aumento do o aumento de homicídios, da criminalidade e o caos instalado na área da saúde. Então, uma grande quantidade de pessoas necessitando de serviços médicos. Então, como é que a gente pode mudar esse cenário? Quais são as propostas feitas para que a gente possa reduzir todos esses problemas? Então, a gente precisa minimizar os desperdícios, uma série de desperdícios relacionados a N coisas, por exemplo, descartar melhor o nosso lixo, conseguir maximizar melhor os recursos das cidades, tipo reduzir os gastos relacionados à energia e uma série de outras iniciativas que podem ser feitas nesse sentido. Por exemplo, formas de reduzir a violência e também aperfeiçoar os serviços relacionados às infraestruturas existentes. Então, quando a cidade ela cresce de uma tal forma, a gente precisa também dar o suporte para que o cidadão ele consiga se locomover e ofereça uma boa estrutura para eles, né? Então, a proposta é o quê? Tornar a cidade inteligente. Então, com base nessa ideia de tornar as cidades inteligentes, a gente vai ter aí, a gente vai chegar no seguinte conceito, pessoal. O termo cidade inteligente, ele surgiu na década de 90, tá? Então, Smart Growth aí, ele fala que como é que a gente pode crescer uma cidade de forma inteligente, né? A gente viu alguns problemas, como eu elenquei para vocês anteriormente, as cidades que elas cresceram de uma forma que não foi tão inteligente, sem planejamento. Então, ocorre uma série de problemas, como a gente viu nas imagens anteriores, né? Então, para que a gente possa crescer de uma forma inteligente e que as pessoas elas não saiam daquela cidade, essa cidade elas precisam dar liberdade para as pessoas, elas precisam ter investimentos públicos, elas precisam oferecer oportunidade, precisam ter áreas verdes e para que essas pessoas elas cresçam nessas cidades, permaneçam nessas cidades e que os seus filhos continuem lá, tá? Então, a partir de 2005 algumas empresas começaram a utilizar o termo Smart Cities, dentre elas a Siemens, a Cisco e a IBM. Hoje em dia, várias outras empresas também começaram a falar mais sobre Smart Cities. Então, uma das três primeiras foram essas três aí, tá? Então, o termo Smart City, a partir de 2005, começou a crescer. Então, pessoal, para que a gente possa entender um pouco sobre o que é uma cidade inteligente, a gente precisa entender alguns conceitos que existem por trás de uma cidade inteligente. Esses conceitos, nós podemos falar primeiro, um deles é os sistemas de sistemas. Então, eu ensino para os meus alunos do curso técnico, né, e os alunos de graduação a criarem programas, né, e os alunos do curso técnico a criarem sistemas. Então, a ideia das cidades inteligentes é o quê? É com que sistemas de sistemas eles interajam entre si. Então, imagina um sistema que interage com outro. Isso a gente pode ver que é um pouco complexo, né? Então, só que esses sistemas eles precisam funcionar de forma independente se ele é um sistema público ou privado, tá? Então, a proposta desses sistemas de sistemas é oferecer uma eficácia, uma melhor eficiência em um determinado serviço, tá? Um dos outros conceitos também bastante utilizados nas cidades inteligentes é a ideia de investimento em capital humano, porque não adianta a gente ter uma cidade inteligente e as pessoas de lá elas não conseguirem usufruir dessa cidade inteligente. Então a gente precisa ter infraestruturas modernas baseadas em TICs. TICs, quem nunca ouviu falar nesse termo, tecnologias, tecnologia da informação e comunicação, tá? Então é tudo que relaciona a tecnologia e comunicação está relacionado às TICs, tá? Então, tudo isso para proporcionar um ambiente de crescimento econômico e sustentável, com a única finalidade de quê? De melhorar a qualidade de vida dessas pessoas.
Através de quê? Através de uma boa gestão inteligente dos recursos e uma participação ampla do governo para esse propósito, tá? Então, essas são um dos conceitos bastante utilizados em cidades inteligentes, tá? Então, eu separei aqui para vocês, para que a gente possa entender melhor, algumas palavras-chave no qual classificam uma cidade inteligente. A utilização de sistemas para sistemas, que é o que a gente acabou de falar. A integração entre esses sistemas, né? Então um sistema interage com o outro, com o propósito de que otimizar um determinado recurso, otimizar um determinado processo, para que isso possa trazer uma maior eficiência em um determinado processo. E com isso, aumentar a qualidade de vida das pessoas. Então, as cidades inteligentes também elas estão voltadas para a ideia de sustentabilidade. As cidades inteligentes elas não precisam só ter tecnologia, mas elas precisam ser sustentáveis, como energia verdes, energias renováveis e assim por diante, tá? E para isso ocorrer, a gente precisa ter uma gestão inteligente dessa cidade, ter um governo participativo e também um capital humano. Então, são essas palavras que a gente pode definir também uma cidade como inteligente, tá? Então, a gente tem aí também um dos objetivos das cidades inteligentes, pessoal, como eu falei para vocês anteriormente, é através do uso das TICs, né, tecnologias da informação e comunicação, a melhorar as condições de vida das pessoas. Então, a proposta de uma cidade inteligente é justamente isso, que ela seja uma cidade sustentável e que essa cidade ela melhore a qualidade de vida das pessoas. Seja no momento que ele vai para o trabalho, pegar um transporte público, ele já tem aquelas informações do horário certinho que o ônibus está passando, o ônibus não vir tão lotado, né? Então, tipo, as ruas terem um bons fluxos, ter menos engarrafamentos. Então, tudo isso são ideias de cidades inteligentes. Então, a ideia também é fazer com que essa cidade ela se torne agradável, como eu falei para vocês anteriormente. Então, a ideia é que a cidade ela possa ser tão agradável para a população que a população ela se sinta bem em viver naquela cidade. A gente tem a ideia de espontaneidade, né? Da serenidade, né? As pessoas elas acabam por ter uma qualidade de vida melhor, consequentemente elas vão ser mais sociáveis, tá? Então, tudo isso converge, pessoal, em um ciclo, tá? Então, temos aqui um ciclo do que ocorre em uma cidade inteligente. Como eu falei para vocês, as cidades inteligentes, utilizam tecnologia da informação, elas utilizam vários dispositivos. Esses vários dispositivos, eles coletam dados, eles coletam informações. Os dispositivos, eles funcionam como? Recebe dados de entrada e a partir desse receber de dado de entrada, ele joga para uma central, que vamos falar mais à frente sobre computação em nuvens, e essa informação, esses dados, na verdade, ele é captado e processado, e com isso aí tem uma saída de dados, tá? Então vamos entender mais à frente isso aí. Mas aqui, pessoal, ele funciona com esse ciclo. A gente tem aí a coleta de informações, a partir da coleta de informações, ele transmite essa comunicação, na verdade, esses dados, né? Ela ainda não é uma informação, vou falar mais à frente sobre isso. E depois esses dados eles são analisados. Então ele vai coletando, vai transmitindo e analisando, coletando, transmitindo e analisando. Mas para que esse ciclo possa ocorrer, a gente precisa ter aí, pessoal, a gente precisa ter um uso massivo de sensores. Então imagine aí uma cidade espalhada milhares e milhares de sensores. Sensores para estacionamento, sensores para câmeras, né? Tipo sensores de iluminação, uma série de outras coisas. Então, esses dispositivos eles precisam ser inteligentes, né? Esses dispositivos eles precisam ser monitorados. Aí ele entra nessa ideia desse ciclo que eu acabei de mostrar para vocês. E tudo isso em tempo real, tá? Então, esses dispositivos eles captam essas informações em tempo real e eles estão geolocalizados. Então, existem dashboards que eles mostram lá para a gente onde é que está cada ponto desses dispositivos. Então, por exemplo, um dispositivo que ele fica analisando uma lixeira, quando essa lixeira enche. Então, a partir do momento que essa lixeira enche e ela deu um problema naquele sensor, como ele está georreferenciado, a gente consegue identificar que aquele dispositivo naquele local está com problema, tá? Então, vamos ver aqui. Eu acabei adiantando um pouco. Então, esses dispositivos, eles
estão conectados e a sua finalidade é justamente captar informações, captar dados. Então imagine aí um prédio no qual ele tem uma rachadura e a partir do momento que ocorre essa rachadura, esse sensor ele envia esses dados para uma central e essa central ele vai identificar que existe uma rachadura. Então, por exemplo, na lixeira que eu estava falando para vocês. Então imagine aí uma lixeira que ela tem ah, uma certa quantidade de lixo, e a partir do momento que essa lixeira enche, esse sensor manda informações para a central, e a central manda o carro de lixo lá, e assim evita que a lixeira encha. Ou então faz com que o caminhão do lixo ele crie uma rota diferente e só passe nos locais que estão cheios. Os locais que estão vazios não passe lá. Então, com isso, vai reduzir custos e vai reduzir o tempo de viagem desse caminhão do lixo. Então, outra iniciativa, pessoal, que a gente tem também relacionadas à instrumentação, como é que a gente pode usar elas em cidades inteligentes, são os estacionamentos inteligentes. Então, esses estacionamentos inteligentes eles estão interconectados entre si através de sensores. Então, observem que a gente tem um sensor aqui embaixo, e esse sensor aqui ele identifica quando um carro está ocupando a vaga ou não. Mas você vai me dizer, mas Jadson, já existem iniciativas no qual nesse sentido, tá? Mas nesse caso aqui, a gente está usando as tecnologias sem com que esteja um homem, uma pessoa lá, todo o tempo monitorando. Existem, por exemplo, cidades na região aqui de Florianópolis, Chapecó, que fica sempre a pessoa anotando lá quando sai a vaga, quando está vago ou não. Só que aqui não. Só é monitorado através de sensores. Então, vagou, o sensor já manda, opa, tem uma vaga aqui. Então, o usuário, no momento que ele vai para o centro da cidade, eu quero estacionar próximo à loja tal, e lá já vai estar disponível aquele local para ele lá. Ele vai saber que está vago, né? Então, pessoal, como eu falei para vocês, as cidades inteligentes elas são a convergência de um ecossistema altamente complexo que interconecta N coisas aí, tá? Então, a gente tem aí a conexão de energias inteligentes e parques inteligentes, veículos elétricos, luzes inteligentes, smart homes, smart builds. Por exemplo, tem um amigo que vive na Holanda e ele falou, ele trabalha com TI lá, ele disse que lá o governo ele incentiva as pessoas, essa cidade que ele mora, ele é uma cidade inteligente também. O governo ele diminui um imposto para quem comprar carros elétricos. Então eles têm uma perspectiva de daqui a alguns determinados anos essas pessoas utilizem menos carros movidos a gasolinas e mais carros elétricos para reduzir o nível de poluição e consequentemente melhorar a vida das pessoas. Então, são algumas iniciativas dessas que contribuem para que as pessoas tenham maior qualidade de vida. Observem que tem bastante verde também nessa imagem. Tem os painéis solares também em cima dos prédios e assim sucessivamente, tá? Então, pessoal, eu não poderia deixar de falar de cidades inteligentes sem falar de internet das coisas, computação ubíqua e computação pervasiva. Então, pessoal, todos esses dispositivos que a gente está vendo aqui conectados, espalhados pelas cidades que eu acabei falando para vocês, eles um novo termo que surgiu há pouco tempo atrás, que é Internet of Things, que é a internet das coisas. Então, o que é que significa isso? É um número gigante de dispositivos que eles estão conectados diretamente à internet, para que eles possam captar dados e transmitir dados para uma central. Pessoal, eu vou compartilhar depois esse link com vocês, desses slides, e onde está de azul aqui são os links, e cada um link desse, ele tem vídeos e tem um determinado artigo que fala a respeito. Por exemplo, eu vou mostrar aqui para vocês um exemplo de computação ubíqua, tá? Então, o que é que significa uma computação ubíqua? A computação ubíqua, uma forma do computador ele ser sensível ao contexto. Então, em determinado contexto, o computador vai lá e toma uma decisão para a gente e vai nos ajudar de alguma forma, tá? Então, eu vou mostrar para vocês esse vídeo aqui de uma pessoa que, no caso, é de uma ficção científica, tá, pessoal? Relacionado a isso, tá? Então, ele está jogando em casa aí, ó. De repente, ele se levantou e ele vai na geladeira. Olha só o que é que acontece. Welcome.
Então observem aí que ele está cortando uma salada aí e ele está gamificado, pessoal. Então, tipo, ele está cortando lá e como ele está acertando lá, ele está ganhando alguns pontos. Então, isso aí é uma computação sensível ao contexto. Claro que isso aqui é ficção científica, mas são coisas que podem acontecer no futuro, tá? Eu vou adiantar um pouco mais aqui e a gente observa ó, que ele está aqui almoçando, né? E de repente, ó, no painel da casa dele, ó, várias coisas falando como se fosse um painel gigante com várias informações. Então, essa aqui seria uma ideia de computação ubíqua, tá? Eu vou parar aqui, pessoal. Eu vou deixar esse link na descrição do slide, depois deem uma olhada, é bastante interessante. Tem um momento que ele vai se encontrar com a garota, né? Essa lente que ele está aqui, ele consegue meio que ver essas coisas da tecnologia. E depois vocês vão ver o que ocorre quando ele tem um encontro com a garota utilizando essas lentes. É bem interessante. Tá? E um outro termo também, pessoal, utilizado em cidades inteligentes é a computação pervasiva. Tá? O que é a computação pervasiva? É a computação que ela está imperceptível. Ao nosso redor existem computadores, mas ela está imperceptível. Tá? Então, vou trazer para vocês também um outro vídeo, que esse vídeo aqui eu vou passar um pouco dele para que vocês possam estar vendo ele aqui. E nesse vídeo a gente observa o seguinte, que a pessoa ela está utilizando... Opa, peraí que eu apertei o errado aqui. Deixa eu ver se é isso aqui. Isso aqui. Então, a pessoa ela está utilizando a computação ubíqua. No momento que ela vai fazer, ela está caminhando e ela está utilizando o seu smartphone, tá? E o smartphone dobrável, ele vai para uma reunião. No momento que ele deixa a chave em cima, ó, tem um painel que ele vai se comunicando com as pessoas, com a mulher no caso. Pessoal, as meninas aí, imagina vocês irem para a loja e de repente vocês provarem a roupa sem vestir a roupa, né? Então tá lá o painel e isso aí é um exemplo de computação ubíqua, pessoal, sensível ao contexto, tá? Então a pessoa vai provando a roupa, mudando a cor, tá? Então são iniciativas de computações ubíquas bem interessantes que elas vão estar também em cidades inteligentes, tá? E computação móvel, que vocês conhecem aí e utilizam bastante. Então, tudo isso converge, pessoal, para que a gente consiga ter uma comunicação entre esses dispositivos. Eu não poderia falar de cidades inteligentes sem falar da parte de comunicação. Então, como esses dispositivos vão se comunicar, pessoal? Esses dispositivos vão se comunicar através da wireless, RFID, redes cabeadas e o 3G, 4G e o 5G. Então, as cidades inteligentes elas vão entrar em mais ascensão, pessoal, a partir do lançamento que começou esse ano aqui no Brasil, da 5G, né? Ainda está engateando, mas existem iniciativas nesse sentido. Então, imagine aqui, ó, a gente tem 4G 200 megabytes e o 5G ele vai ter uma velocidade de 1 gigabyte, quer dizer. Então, a gente tem uma velocidade muito, muito grande. Só para vocês terem uma ideia, a gente tem aqui a 4G, vai baixar um vídeo, um filme em 2 minutos, e usando a 5G vão baixar em 3,7 segundos. Olha só, pessoal, que velocidade gigantesca, né? Então, a mesma coisa ocorre no horário de música e carregar uma página web. Então, essa grande quantidade de dispositivos que vão estar ligadas às grandes centrais, elas vão estar utilizando um 5G para transmitir essas informações desses dispositivos, tá? Então, essa grande massa de dados que é produzida em uma cidade, pessoal, elas precisam se transformar em informação. E a informação ela se transforma em conhecimento. Então, com base nisso daí, as cidades inteligentes vão começar a produzir conhecimentos. E esses conhecimentos eles vão alimentar uma inteligência artificial, isso em tempo real, pessoal. Então, tipo, a partir dessa alimentação dessa inteligência artificial, ele vai ajudar a tomar uma determinada decisão, seja na área do governamental ou
qualquer outra coisa no sentido. Então, qual é a ideia dessa inteligência artificial com essa grande massa de dados de captar através de sensores, pessoal? É conhecer o presente e, a partir daí, aperfeiçoar os serviços que existem na cidade e, com isso, predizer. Por exemplo, eu vou predizer que, através de um sensor que capta o tempo, que daqui a tanto tempo vai ter uma enchente. Que aquele bairro ali está com um grande número de violência. Daqui a pouco tempo ele vai. A gente pode enviar polícias de formas estratégicas para reduzir a violência naquele bairro. Ou então, esse bairro aqui tem uma grande quantidade de pessoas idosas. Essas pessoas idosas não estão fazendo tantas atividades físicas. Vamos criar uma iniciativa para que essas pessoas idosas tenham atividades físicas e com isso reduza a quantidade de vezes que eles vão ao médico e, consequentemente, reduzindo os custos, tá? Então, são formas de predizer através de análise de dados, tá, pessoal? Tudo isso é possível a partir dessas tecnologias. Quais são elas? A computação em nuvens, o Big Data, a inteligência artificial e o blockchain. Se você nunca ouviu falar de blockchain, pessoal, ou Big Data, eu vou falar para vocês aqui de uma forma rápida e objetiva, tá? Então, a computação em nuvem, pessoal, é justamente diversos servidores espalhados pelo mundo todo, que eles têm alta capacidade de armazenamento e de processamento de dados. Então, todos esses dispositivos que estão conectados em uma cidade, eles vão estar enviando informações para uma nuvem, que a gente pode dizer que é um servidor, certo? Na verdade, vários servidores. E com isso, a gente vai processar essas informações e transformar essas informações em conhecimentos. Então, esses termos também, Cloud Things, Sense of Service, então serviços sensíveis, tudo isso está relacionado à computação em nuvens. Então, eles captam os dados dos sensores, na verdade, os sensores enviam esses dados para uma nuvem e essas nuvens vão processar essas informações aí. Observem que eu tenho sempre os links aí, pessoal, para que vocês possam ver depois esses termos, porque não vai dar tempo da apresentação aqui, tá? Um outro termo bastante interessante que também é armazenar essas informações, pessoal. Então, imagine aí uma cidade como São Paulo, existem bilhões de dispositivos. Esses dispositivos captam esses dados vão para onde? Eles vão para uma central, para uma nuvem, né? E essa nuvem, ela tem o quê? Ela tem um sistema de Big Data, né? Que esse sistema de Big Data, ele é o quê? Ele provê a possibilidade do que armazene grande quantidade de volumes de dados e esses volumes de dados, eles consigam entrar de forma veloz nessa base de dados e a partir daí elas possam ser processadas, tá? Então, o Big Data é o quê? É justamente uma grande quantidade de massa de dados, tá? Então, ó, o Gartner, ele define aí como ativos de informações de alta velocidade, de alta variedade e velocidade, de grande volume, que demanda formas inovadoras de processamento com custo efetivo a fim de aprimorar a percepção da tomada de decisões, tá? Então, essa é uma das definições de Big Data, tá? Então, só para vocês terem uma ideia sobre como esse termo é interessante, o Big Data, pessoal, tudo que vocês fazem hoje em dia, eles são armazenados em servidores e utilizam a Big Data, tá? Então, aqui em um minuto só, pessoal, olha só a quantidade de informações que é produzida. Por exemplo, em um minuto, 41 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp. 500 horas de vídeos são feitos uploads no YouTube. 1.000 vendas online, 1 milhão de vendas online ocorre, tá, pessoal? Então, tipo, uma série de outras coisas também ocorrem tudo em um minuto. Então, essa grande volume de dados vão para onde? Vão para uma cloud computer e tudo isso utiliza o Big Data, tá, pessoal? Então, imaginem vários sensores, vários dispositivos em uma cidade. Por isso que precisam dessas tecnologias, tá? Então, essa grande massa de dados que é produzida por nós, seres humanos, e pelas essas cidades, que são cidades inteligentes, elas precisam da inteligência artificial. Então, a inteligência artificial, ela busca resolver o quê, pessoal? Ela busca fazer com que essa grande massa de dados ela se torne conhecimento. Então, ajudem a predição, ajude a prevenção, a uma série de fatores. Então, é justamente a resolver os problemas da sociedade, tá? E existem técnicas para isso, como Deep Learning, reconhecimento facial, análise e predições de dados. Eu coloquei um link aqui nesse processamento de vídeos e imagens, que é uma iniciativa da NVIDIA para questões de processamento de imagem. Então, depois deem uma olhada, tá? Então, imagine aí, a gente está andando,
um show, por exemplo, no momento que ele vai entrar no show lá, existe uma câmera e essa câmera está entrando e monitorando todo mundo que está entrando. A partir do momento que ele identifica um foragido lá, ele já pode enviar a polícia lá para prender aquele cara lá, tá? Então, essa é uma das formas que é utilizada Big Data com a inteligência artificial, tá? Um outro termo bastante interessante que vai ser utilizado em cidades inteligentes é o blockchain, pessoal. O blockchain é uma tecnologia que surgiu para ajudar nas transações digitais, tá? Essa tecnologia ela está em ascensão e está sendo bastante utilizada e a tendência dela é crescer fortemente nos próximos anos. A ideia dela é o que, pessoal? É a validação de documentos e de transações financeiras, tá? Então, nessa grande volume de dados produzidos pelas instituições, então imagine aí, uma instituição ela economizou instalando placas solares no prédio, economizou, sei lá, 20 mil dólares. Então esse valor que ele economizou vai para onde? Precisa ir para algum lugar. Então, essa grande quantidade de massa de dados gerados, elas precisam de uma tecnologia para processar também. Então, o blockchain entra aí para processar esses dados financeiros. Então, esses valores gerados por eles é doado para um outro local, tá? Que precisa de energia, e assim sucessivamente, tá? Professor Jackson, Oi. só para informar que faltam 9 minutos para o final do tempo total, tá bom? Tá, obrigado. Eu vou só encerrar aqui rapidinho. Então, pessoal, a gente converge aqui, ó, nesses conceitos relacionados ao computação em nuvens é um ambiente ideal para armazenamento e armazenar os dados coletados em infraestrutura de internet das coisas. Esses dados podem ser analisados com ferramentas de Big Data, utilizando a inteligência artificial e a validação de transações com blockchain. Então, com isso, converge, pessoal, em um ecossistema que eu vou estar apresentando para vocês, tá? Então, eu vou dar uma acelerada aqui, não vai dar tempo da gente falar tudo, tá? Eu acabo falando demais aqui. Então, ó, aqui a gente tem esse ecossistema que ele trabalha com as cidades inteligentes. Então, o governo, prédios inteligentes, meio ambientes inteligentes, um bom, uma boa infraestrutura para armazenamento de águas e que isso daí possa trazer mais benefícios para a população, a educação, segurança pública, em tudo isso converge nesses três pilares: planejamento e gestão, o humano e a infraestrutura, tá? A gente tem também, pessoal, o papel do cidadão nas cidades inteligentes, que é o quê? Ele se tornar uma pessoa ativa, contribuir para o crescimento da cidade e o engajamento de questões públicas. Por exemplo, tá tendo um bueiro ali que entupiu, tá tendo um buraco ali, eu vou mandar uma foto e mandar para a prefeitura vai lá mandar ajeitar, coletar dados e informações. Então, o cidadão pode participar nesse sentido também, tá? Pessoal, só para encerrar aqui, eu trouxe para vocês aqui o top 10, segundo a Forbes, das cidades mais inteligentes do mundo, tá? Londres ficou em primeiro lugar, segundo Nova York, tá? Acessem depois esses links aqui, são links bastante interessantes que falam aqui o ranking do Brasil, tipo São Paulo é o primeiro do ranking, Florianópolis o segundo e Curitiba. Então, com base nessas informações que eu passei para vocês, a gente proporciona com que a gente entende que essas cidades elas se tornaram inteligentes seguindo esse viés que eu acabei de falar para vocês. Vancouver, pessoal, até 2050 vai se tornar a capital mais verde do mundo. Deem uma olhada nesses vídeos que eu coloquei aqui no link, tá? Então aqui tem alguns links de referência. Aqui tem o meu canal do YouTube, tá, pessoal? Peço que vocês se inscrevam lá no canal do YouTube. Eu tenho um vídeo sobre programação, web, mobile. São bem interessantes, beleza? Então, obrigado pela atenção de vocês. Eu vou deixar o restante do tempo para as perguntas, tá? Muito obrigado.